Olá, o Senado aprovou o projeto de lei que determina ações de enfrentamento ao coronavírus em comunidades tradicionais e na população indígena. De acordo com o último censo, hoje no Brasil são mais de 817 mil indígenas distribuídos em mais de 300 etnias. Para falar sobre isso, a gente recebe agora no programa Argumento o senador Paulo Rocha, do PT do Pará. Senador que vem se envolvendo diretamente na discussão dessa matéria e apresentou uma das emendas que foram acatadas pelo relatório. Agora a matéria só precisa de sanção presidencial. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. A gente vê uma mobilização grande do Senado, o projeto foi aprovado, inclusive, de forma simbólica, demonstrando que todos os parlamentares ali presentes estavam de comum acordo com o que foi decidido. Sua avaliação sobre a importância desse projeto que já passou pela Câmara dos Deputados? Olha, primeiro eu queria agradecer o espaço e dizer muito importante isso e chamar a atenção da nossa população por ausência de políticas governamentais a partir do governo central. O Senado, o Congresso acaba ocupando esses espaços, determinando através das políticas dos projetos de lei, das leis, para que o governo cumpra, vamos dizer, ao socorro às nossas diversas população. No caso, este projeto foi importante, que é os nossos chamados povos originários, que é os nossos indígenas, e também os povos tradicionais, que são o pessoal dos quilombolas. Então, é um projeto que vai ao socorro dessa população que está dentro das nossas florestas, sem as mínimas condições sanitárias e, portanto, já sendo pegas pela pandemia que está chegando já nas aldeias. E quais são essas ações fundamentais? Eu vi que, por exemplo, o projeto prevê um auxílio emergencial a ser distribuído para essas famílias de indígenas e quilombolas, senador. Um salário mínimo para cada família, um pouco diferente do que tem sido o auxílio emergencial para o resto dos brasileiros. Como é que vai funcionar isso? Então, a nossa preocupação principal é que, como toda a política que foram desmontadas, o SUS, por exemplo, né, foi desmontada e dentro do SUS, lá dentro do Ministério da Saúde, tinha uma secretaria chamada CESAI, que fazia assistência direta à questão indígena. Foi desmontada, assim como também a FUNAI foi, digamos, também desestruturada. Então, nesse sentido, esse projeto vai ao encontro dessa necessidade que não só assegura um apoio emergencial de um salário mínimo para as famílias, para, digamos assim, ter acesso ao mínimo de condições de sobrevivência. E também, na questão direta de combate à pandemia, é o oferecimento da assistência da saúde completa, não só a distribuição do remédio, mas também como a assistência médica através de um programa de visita dos médicos em cada aldeia, que naturalmente vai ter um mapa aí onde as aldeias primeiras já estão muito contaminadas. O senador Oriovisto, fazendo-lhe aqui uma provocação, durante o debate chegou a dizer que o projeto era um bom desejo, que dificilmente se transformaria em realidade, dizendo que se já está difícil conseguir médico para as pessoas que estão nos hospitais, quanto mais esses médicos irem até lá, quanto mais essa distribuição emergencial de um salário mínimo. O senhor acredita que dá para implementar esse projeto a tempo? Por exemplo, no caso do auxílio emergencial para essas populações indígenas, como é que funcionaria isso, essa regulamentação? Olha, o governo tem uma estrutura, a FUNAI, que funcionava muito bem lá dentro das aldeias. Então, esses repasses, desculpa lhe interromper, seriam feitos para a FUNAI, que faria a distribuição entre os índios? Neste caso, o governo tem que usar os seus instrumentos, os seus braços para poder atender. No caso o apoio emergencial, ele usou a Caixa Econômica. Se fosse eu, e se fosse uma outra visão, nós usaríamos as prefeituras para poder montar posto de pagamento em tudo quanto é município. Neste caso, o próprio governo federal tem um braço para essa área, que é a estrutura da FUNAI. E, portanto, a FUNAI pode
exatamente executar esse programa tranquilo. Quanto vamos dizer, o comentário do senador, eu acho que nós já demos prova, o Estado brasileiro já deu provas, com governos passados, de fazer as políticas públicas chegarem a todos os cidadãos. É só ver as políticas como fizemos chegar. Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Bolsa Família, mais médicos. Que o atual governo desestruturou essas estruturas e essas políticas públicas. Portanto, o Senado está muito sintonizado com essa questão e aprova um projeto de lei que obriga o governo a cumprir. E o governo tem que usar suas estruturas ou remontar as estruturas para poder fazer chegar a este cidadão. O projeto também fala em barreiras sanitárias, ou seja, um controle de acesso às terras indígenas para evitar que o vírus entre nesses territórios. Como é que deveria funcionar isso? Então, aí lá já tem um processo de organização na própria área indígena que eles têm, digamos assim, vamos dizer, toda a proteção. Para ter uma ideia, os nossos índios, eles são os verdadeiros protetores, cuidadores da nossa floresta e também do seu patrimônio, que é a riqueza do país. Né? As terras indígenas são protegidas por eles mesmos, então eles têm toda uma forma de organizar e de entrar. No caso, o governo, através desses técnicos, eles têm todo, vamos dizer, um cuidado de ir lá, não só para se proteger, mas para também proteger os indígenas. Tem os equipamentos individuais, tem toda uma regra, um protocolo de dar essa assistência à saúde. O fundamental, minha cara Ângela, é que a pandemia já chegou nas reservas indígenas. Só para você ter uma ideia, já são cerca de 281 mortes e são 5.360 contaminados, que diante daquela anúncio que você fez aí, que são 305 povos, mas já atingiu 103 povos. Portanto, já entrou fortemente. E só para você ter uma ideia, lá no Pará, já morreram cerca de 10 líderes indígenas. Acabou de morrer ontem o Paulino Paiacã, que era uma liderança indígena que era, vamos dizer, conhecida inclusive internacionalmente por causa da sua luta em defesa da floresta amazônica. Senador, minha última perguntinha, nosso programa vai se aproximando do fim. O senhor é autor de uma proposta de mudança, né, de uma emenda que foi acatada pelo relator, senador Randolph, para excluir uma possibilidade de manutenção das missões religiosas nas áreas em que vivem os indígenas isolados. Essa manutenção tinha sido incluída na discussão na Câmara e agora retirada a partir da decisão do Senado. Por que isso é importante? Por causa exatamente de proteger e não contaminar. Se já as aldeias já estão sendo contaminadas, imagina os povos que estão isolados, os indígenas que ainda estão isolados. Então, não é momento, deste período de pandemia, entrar qualquer pessoa, seja quem for, para, digamos assim, contaminar este povo que ainda está protegido pelo isolamento dentro da floresta. E aquele povo que já não está protegido, que o coronavírus já entrou, suspender as ações voluntárias ali não pode piorar a situação? Não, e por isso que nós estamos autorizando, através da lei, a entrada do governo com seus técnicos, com seus especialistas. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nosso programa já chegou ao fim. Nós conversamos neste programa com o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, sobre o projeto já aprovado pelo Senado, aliás, pelo Senado e pela Câmara dos Deputados anteriormente, que cria uma série de ações de combate ao coronavírus nas comunidades quilombolas, as chamadas comunidades tradicionais, e na população indígena brasileira. Você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada por estar com a gente. Até a próxima.